Olá, ticos e ticas, bem-vindos à classe de espanhol, professora Leda Jânia aqui na área, e hoje eu vou começar diferente. Geralmente eu começo convidando vocês para nos acompanhar em todos os nossos canais, né, de comunicação. Hoje eu vou começar falando para vocês uma frase. Para que preciso de pés se eu posso voar? Alguém se identifica? Alguém conhece? Pois é, gente, é uma frase da Frida Kahlo e vocês, principalmente as meninas, usam muitas coisinhas da Frida Kahlo e não sabem exatamente quem foi a Frida Kahlo. Pois é, hoje nós vamos aqui na TV Educação, no canal 10.2, falar dessa mulher fantástica, guerreira, teve uma vida extremamente complicada, difícil, mas que provou para todo mundo que quando a gente quer, a gente pode, a gente faz, né? Porque a mulher tem muita força. Bora conhecer a Frida Kahlo? Bem-vindos! Quem foi Frida? Qual era a doença de Frida? O que a Frida Kahlo fez de tão importante? Vida amorosa dela, bastante conturbada, né? Qual foi a causa da morte da Frida e as obras da Frida Kahlo? Eu sou fã de carteirinha da Frida e espero que vocês que são fãs da Frida também, mas não conhecem muito dessa mulher, hoje possam, com essa aula de hoje, conhecer e se apaixonar mais ainda pela história da Frida Kahlo. Então, essa aqui que vocês estão vendo na tela é uma foto de outubro de 1932 da Frida, né? Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher forte que passou por muitas adversidades de saúde, de vida amorosa, de vida, muita adversidade de vida, que poderia ter desistido pelo meio do caminho, tá? E aí eu vou mostrar a força dessa mulher para vocês. E quem foi a Frida? Muito bem, gente, conhecida internacionalmente como Frida Kahlo, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nasceu em Coyoacán, no México, 6 de julho de 1907. Foi uma artista à frente do seu tempo, tendo sua trajetória marcada por força de vontade, sofrimento, paixões e luta. Filha do fotógrafo alemão Wilhelm Kahlo, Frida acreditava que pudesse mostrar com seus retratos feitos à mão, ou seja, suas pinturas, tudo o que passava em sua vida nas mais variadas circunstâncias. Galera, muitas das imagens, né, das pinturas da Frida, ela, na sua maioria, ela está presente, né? Ela fazia seu próprio retrato, tá? E cada momento da vida dela foi retratado por ela, né? Seja os momentos de alegria, seja os momentos de dor, e tiveram muitas. Então, Frida sofreu de poliomielite, começou aos 6 anos. Então, ela sofreu de poliomielite. Com isso, ela teve sequelas em uma de suas pernas. E sendo chamada pelas outras crianças na escola de Frida da perna de pau, tá? Porque a perna dela ficou sequelada e ela andava, né, puxando da perna. E aí a gente vê a primeira situação, historicamente falando, né, uma das primeiras situações de bullying, que hoje é muito comum, por esse nome de bullying, tá? Devido à doença, também adotou o uso de saias longas, ela tinha vergonha. Então, anos mais tarde, essas saias tornaram-se coloridas e chamativas, e uma das marcas registradas da artista. Então, a Frida, apesar de todo o sofrimento, ela demonstrava nas suas vestes, né, muita alegria, muita cor. Ela gostava de vida, tá? Cor é vida. Aqui eu tenho uma foto dela, tá? Uma imagem dela de 1919, ela já com 12 anos, com sequelas da poliomielite, né? Observe este laçarote belíssimo na cabeça dela, tá, gente? Eu tô brincando com vocês, mas esta era a Frida aos 12 anos, já sofrendo de poliomielite. E ela não era uma mulher feia, né? Muitos de vocês devem achar ela feia porque nas suas pinturas ela tem a sobrancelha bem grossa, essa mulher é esquisita. Mas o valor dela era tamanho que isso ficava, né, aquém. Então, o que a Frida fez de importante? Aí é que entra a história de que muitos de vocês gostam das frases da Frida, escrevem, seguem vários perfis por aí na internet, mas não sabem direito qual foi a importância dela para a nossa sociedade. Então, Frida reconhecia-se como filha da Revolução.
já que passou parte da infância entre tiroteios ocorridos durante a Revolução Mexicana de 1910. Na juventude, ela estudou na Escola Nacional Preparatória de San Ildefonso, na cidade do México, tendo acesso a diferentes grupos estudantis das mais variadas áreas, identificando-se mais com aquelas ligadas às artes e à filosofia. Ainda jovem, com 18 anos, ela sofreu um acidente de carro. Observem que foi etapas, né? No final da infância dela, no meio da infância dela, aos 6 anos, ela teve poliomielite. Quando ela iniciou, né, a sua adolescência lá, por volta dos 18 anos, a sua juventude, sofreu um acidente de carro, quando um caminhão chocou-se com o bonde em que ela estava. Na colisão, uma barra de ferro atravessou o corpo de Frida, acertando sua pelve e a barriga. Por conta do acidente, ela ficou acamada, imóvel e engessada por um período muito longo e também foi submetida a mais de 30 cirurgias, a fim de tentar melhorar os danos e ferimentos causados pelo acidente. Eu não estou doente, eu estou despedaçada, mas me sinto feliz por estar viva enquanto eu puder pintar. Nessa frase da Frida, você vê quanta vida, quanto amor pela vida essa mulher tinha. Já pela segunda vez, uma tragédia na vida dela, e ela ainda se sentia viva através da arte dela. Então, como resultado desse acidente, ela teve fratura tripla da coluna vertebral, fratura da clavícula, fratura da terceira e quarta costelas, luxação do ombro esquerdo, tripla fratura da bacia, perfuração do abdômen e da vagina, 11 fraturas da perna direita e deslocamento do pé esquerdo. Só de ouvir isso aí, vocês devem imaginar, meu Deus, a mulher estava morta, né? Mas não, ela não estava, ela tinha força de vontade de viver, né? Contudo, foi nesse período que a pintura entrou em sua vida, já que foi por essa arte que Frida conseguia passar o tempo e extravasar seus sentimentos e pensamentos. Aí eu tenho aqui para vocês uma imagem aqui do lado, quando ela foi mãe, né? Ela perdeu o filho, ela teve 3 abortos espontâneos, porque também depois de um acidente dessa magnitude, né, que atingiu a sua pelve, atingiu todo o corpo dela, seria meio complicado. Então, olha só nessa imagem, como ela retrata ela mesma no quadro do Hospital Henry Ford. Frida expõe a sua dor em perder o seu segundo filho. Então, ela pintava a sua vida, a sua dor, né? Ela pintava a sua dor e conseguia ter vontade de viver. Aí eu chamo a atenção de vocês exatamente para isso. Às vezes, com um pequeno problema, um pequeno obstáculo, a gente, né, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, então a gente já pensa em suicídio, pensa em se matar. E uma mulher dessa, que tem há anos atrás, né, anos onde não tinha toda essa facilidade que tem hoje, teve os problemas que teve e ainda assim queria continuar vivendo. É um caso para se repensar. A história de Frida é lindíssima, é uma história inspiradora. Então, a maternidade era um desejo de Frida, que, infelizmente, não foi concretizado. A artista sofreu 3 abortos espontâneos devido às perfurações ocorridas em seu corpo na época do acidente. Em seu famoso e reconhecido quadro Hospital Henry Ford, Frida retrata o seu sofrimento por não ter conseguido levar a gestação até o final, mais precisamente a do seu segundo filho, no hospital em que ficou, cujo nome intitula o quadro nos Estados Unidos. Então, vocês podem depois abrir a imagem e verificar toda essa situação. A vida amorosa. Quando a gente começa a falar de alguma personalidade, muitos ficam curiosos pela sua vida amorosa. A vida amorosa de Frida Kahlo não foi um mar de flores, embora a coisa que Frida mais amava depois de pintar eram as flores, né? Ela gostava de cores vivas, de muitas flores de planta. Mas a vida amorosa dela não foi lá essas coisas. Então, eu tenho aqui para vocês esse rapaz bonito, tá, gente? Belíssimo, tô brincando mesmo, né? Então, esse era o casal. Frida,
e o esposo dela, que nós vamos conhecer o nome dele agora, Diego Rivera. O muralista mexicano Diego Rivera foi o grande amor de Frida. Ele já era famoso quando eles se conheceram. Logo depois da artista recuperar os movimentos do seu corpo, Frida admirava o trabalho de Rivera e decidiu mostrar suas pinturas a ele. Quando eles se casaram, a Frida tinha 21 anos e Diego 41. A parceria entre eles ultrapassava as telas e a vida amorosa, já que os dois também eram membros do Partido Comunista Mexicano. Sim, ela tinha ligação política, sim, e também por isso a sua importância enquanto mulher no campo das políticas mexicanas, no México, tá certo, gente? E não só no México, no mundo inteiro. O exemplo dela é cantado aos quatro ventos, ela é mundialmente conhecida. O casal, curiosamente, morava em casas separadas. Olha que interessante. Pois é, mas elas eram interligadas por uma ponte. Frida morava na Casa Azul e Diego na Casa Vermelha. Ambos mudaram-se para essas casas em 1934, depois de voltarem dos Estados Unidos. Atualmente, elas abrigam o Museu Casa Estúdio Diego Rivera e Frida Kahlo, cada um no seu quadrado, como a gente costuma brincar, né? Então, cada casa com as suas respectivas obras. As casas em que moraram Frida e Diego na cidade do México são interligadas por uma ponte. Então, aqui, gente, eu tenho duas casas, tá? Essas imagens vocês podem ver. Basta botar lá no site, tá? E no Google que vocês encontram. Então, eu tenho duas casas aqui. A Casa Azul, que era a casa que Frida morava, e a Casa Vermelha, que era a casa do Diego Rivera. E entre elas duas tem uma ponte, que se vocês observarem aqui em cima tem uma ponte de uma casa para outra, né? Então, eles moravam em casas separadas, mas eram casados. Eram muito apaixonados. Mas mesmo com toda a paixão que os envolvia, a artista sofreu com a infidelidade de Rivera durante o casamento. Ele teve envolvimento até mesmo com a irmã de Frida, Cristina, tendo filhos com ela e aumentando a mágoa de sua esposa. As traições de Rivera levaram a mexicana a sair com outros homens e mulheres, envolvendo-se com nomes da política e das artes. O caso com o intelectual marxista russo Leon Trotsky foi um dos mais famosos, já que ele e a esposa foram hóspedes refugiados de Frida por cerca de 2 anos. Então, a infidelidade vinha aí dos dois lados. Conta a história que ela só foi infiel depois de cansar de tanta infidelidade do Diego. Devido às constantes traições, principalmente o episódio com a sua própria irmã, Frida decidiu pedir o divórcio e focar-se nas suas obras. Contudo, Frida e Diego casaram-se novamente. Quando o amor vem, né? Não tem conversa. Mesmo com as brigas sendo uma constante na vida a dois, ficando juntos até a morte dela. Como é que se deu a morte de Frida? Estudiosos da vida de Frida afirmam que o casamento conturbado levou o artista a adquirir o vício em bebida alcoólica, o que a deixou com a saúde mais debilitada. A artista convivia com infecções e dores, ainda frutos do acidente, e por isso utilizou um colete ortopédico para a coluna. Tem uma pintura dela, gente, ela utilizando esse colete, né? Em 1953, o estado de saúde da artista piorou, levando à amputação de seus pés por forte gangrena. Lembra da frase que eu comecei a aula de hoje? Pois é, foi nesse momento da sua vida que ela disse a frase: pés, para que os quero se tenho asas para voar. Frida Kahlo faleceu em 13 de julho de 1954, aos 47 anos, no México, por embolia pulmonar. O primeiro quadro de Frida, vamos falar das suas obras, foi o Autorretrato em Vestido de Veludo, de 1926, obra que fez para presentear seu então namorado, Alejandro Gomes Arias. Ela era namoradeira, viu, gente? Apesar de todos os problemas que ela tinha, ela namorava. No entanto, ela já pintava autorretratos desde o seu acidente aos 18 anos, quando ficou acamada. Nesse período, pintava-os baseada na visão que tinha de um espelho que ficava em frente da sua cama. A artista seguiu retratando sua vida em suas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes, características que se tornaram
marcas registradas de suas obras, assim como de suas roupas e adereços. Hoje eu ia colocar uma tiara aqui de flores para dar essa aula para vocês, gente, para ficar mais parecidazinha com Frida. O relacionamento tumultuado com Rivera também foi um dos temas principais de suas telas. A artista sempre usou a pintura para expressar suas emoções e o que estava acontecendo em sua vida. Aí vai uma dica para vocês. Quando a gente está triste, uma das grandes sacadas para a gente espantar um pouco a tristeza é ouvir música, né? É buscar na arte uma alegria. Então, é ouvir música, é escrever o que tu está sentindo, né? Pintar, buscar algo na arte. Então, a Frida, ela buscou alegria diante de todo o sofrimento que ela tinha na arte dela. Aqui eu tenho as principais obras de Frida, tá? Então, eu tenho o Autorretrato com Vestido de Veludo, de 1926, como eu já falei para vocês. O Ônibus, de 1929. Frida e a Cesárea, de 1931. Meu Nascimento, de 1932. Hospital Henry Ford, que eu mostrei para vocês, de 1932 também. Meus Avós, Meus Pais e Eu. É uma pintura... Não sei se algum de vocês já viu na casa dos avós de vocês, aqueles quadros que parecem pintados à mão, geralmente do vô e da avó, né? Aquele fica geralmente na sala de casa, aquele quadro antigo, preto e branco. Ela tem uma pintura, né, que é essa aqui, Meus Avós, Meus Pais e Eu, representando essas pessoas da família mais ou menos parecida com esses quadros, tá, gente? Se vocês puderem dar uma olhadinha na internet, é muito bacana. Minha Ama e Eu, as duas Fridas, são duas imagens dela, tá? Diego em Meu Pensamento, ela era tão apaixonada que ela fez uma pintura para o marido. A Coluna Partida é exatamente aquele quadro que eu falei para vocês ainda há pouco, onde ela aparece utilizando um colete, né, que é para coluna. E antigamente eu lembro que eu tinha uma amiga que ela utilizava e era uma coisa muito engessada, muito dura, diferente do material que é utilizado hoje. E ele cerceava mesmo a movimentação da pessoa. A Coluna Partida, que também retrata isso que eu acabei de falar, e o Veado Ferido. O Veado Ferido, ele tem o rosto da Frida, né? Ela sofria muito, então, nas suas escritas, ela escrevia muito, então, nos seus quadros, ela pintava muito da dor que ela sentia, como já foi falado aqui anteriormente, né? Os seus dizeres, os seus pensamentos, e por isso, talvez, que as adolescentes, elas se assemelham muito a esses pensamentos da Frida, né? Porque sofrem por amores perdidos, mas o que fica bem claro aqui é que apesar, eu volto a repetir, apesar do sofrimento dela em todo esse percurso da vida dela, seja sentimental, também na questão da saúde dela, dos acidentes, das perdas que ela teve, né, de filhos, ainda assim ela não era uma mulher que representava a infelicidade sem estar vinculado a uma força de vontade de viver que ela tinha. Aí eu tenho aqui uma obra dela, tá certo? E que eu não me fugiu agora o nome, tá, gente? Mas deixa eu procurar bem aqui. Não, ela não está aqui, o nome dela, tá certo? Mas olha, observem a representatividade das cores. O professor Dominici daria uma explicação desse quadro perfeita, né? Pelas cores, ele é um artista, então as cores vibrantes, as cores fortes, o rosto dela bem acentuado, com a sobrancelha bem fechada, que era uma marca registrada dela, tá certo? E com galhos saindo de dentro do seu corpo. Que você pode ter várias interpretações de um quadro desse. O que são galhos? Galhos nascendo de uma árvore. É vida, né? É vida. Então, apesar de toda dor, ela tinha vida dentro dela. Dá para fazer várias interpretações. Aqui eu tenho mais duas obras dela. As duas Fridas, lembra que foi falado lá numa das obras? Então, eu tenho aqui à minha esquerda um quadro com duas Fridas, tá? Uma mais... digamos, comportada em termos de indumentária, né, mais vestida, tá? E a outra um pouco mais à vontade.
e sempre o rosto dela sendo retratado, sempre com coque na cabeça, sempre com as sobrancelhas bem marcadas, tá? E nesse primeiro quadro aqui, que é o quadro da minha direita, eu tenho a Frida no meio do que ela mais gostava, que eram plantas, tá? Então ela fica envolta nas plantas, as cores bem fortes, bem vivas e flores na cabeça. Era uma marca da Frida, saias coloridas, chales estampados e flores. Ela gostava muito de flores. Então, a Frida, gente, é um ícone para nós, tá? Para vocês, adolescentes, certo? Estudem sobre essa mulher. Ela tem uma temática muito boa e muito importante e uma influência muito bacana de vida mesmo. Tá certo, galera? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da minha Frida, tá? Hasta luego.